o que a Baleia é hoje em dia. E a gente fez esse clipe e tudo mais. E eu lembro que logo depois do clipe eles entraram na produção do CD, do Quebra Azul. Eles ficaram 2 anos gravando o disco e eu sempre quis pegar eles para produzir, desde a época que eu fiz esse clipe lá em 2011. Em 2013 eu fiquei sabendo que eles já estavam terminando o disco, a gente chamou, eu e a Natália, que é a outra produtora, a gente chamou eles para conversar e a gente fez uma proposta de eu e ela, a gente meio que ia assumir toda a gestão de carreira deles. A gente ia cuidar tanto da parte de produção de show, a produção de vídeo, a parte de orientação em redes sociais, isso tudo a gente começou a fazer desde o início, antes do lançamento do disco, e até hoje a gente está junto fazendo isso. Ah, então vocês são em dois, são duas pessoas que trabalham, né, nessa produção. Sim, a Natália ela me ajuda bastante, só que ela tem o outro emprego dela, que ela trabalha em gravadora, então e que toma muito tempo dela, mas ela sempre me dá uma força com tudo que é possível Ah, de tá. ajudar tendo outro trabalho. Legal. Então o único que vive exclusivamente junto com a baleia, junto do pessoal da baleia, é você. Sim, Então, sim. então tá certo. E uma pergunta que eu faço bastante é a seguinte: qual foi a maior dificuldade a partir do momento que você entrou, passou a fazer a produção executiva da baleia, eles estavam lá gravando, qual foi a maior dificuldade que você encontrou é, dentro desse processo de lançar eles, né? Eu sei que eles ficaram aí uns 4 anos para fazer esse disco, eles já tinham a banda há um tempo atrás, e levou uns 4 anos para lançar esse disco. Qual foi a maior dificuldade que você, como produtor executivo, encontrou é, para lançar eles novamente, para começar a fazer eles aparecerem de novo? Logo que eles voltaram com o disco, eles tinham uma coisa que era, todo mundo, eles já eram um pouquinho conhecidos por causa do jazz, lá de 2011. O que aconteceu, uma das dificuldades é que eles, por exemplo, em 2012 eles foram indicados ao Prêmio Multishow sem ter nada lançado. Foi uma coisa de voto popular que aconteceu. A gente não pediu e acabou rolando. E a indicação do Prêmio Multishow era com uma música de jazz, não era com uma música. E o Quebra Azul, quando veio, ele era outra coisa. Que Completamente legal. diferente. Tinha nada de jazz. Tinha zero o que eles tocavam antes. Então teve um conflito de imagem aí. E, tipo, como a gente volta, lança esse disco, sendo que as pessoas conhecem vocês de outro jeito já, mesmo vocês não tendo um CD. Isso foi uma dificuldade, e a outra dificuldade grande acho que todo mundo encontra, que é de onde tirar dinheiro para fazer as coisas. Tudo que precisa ser feito. Que legal, então o público já tinha uma participação, já conhecia a baleia, já tinha uma participação bastante forte nisso. Então, se forem indicados para o Prêmio Multishow, que é um grande prêmio, a categoria Experimente, foi isso? Foi, foi. E, e sem pedir nada. E aí como é que vocês fizeram para começar a juntar uma grana para poder lançar esse álbum de uma forma que fosse o mais profissional possível? Então, assim, a gente contou muito com a ajuda, na verdade, de pessoas próximas no início. Eram diretores que a gente conhecia, que gostavam do projeto, a gente mostrava música para ele, falava, pô, quero muito fazer um clipe para essa música. Então, a gente tentou agregar o máximo de pessoas próximas e talentosas possíveis para trabalhar no projeto dentro da verba que a gente tinha, por mais que a gente quisesse pagar todo mundo super bem, mas não dava. Então, no início a gente fez lá o famoso orçamento familiar, Que legal. vaquinha da família, pede pro tio, pede pra mãe, e pegou uma verba e aplicou em tudo. Aí foi para produzir disco físico, para produzir o clipe, porque como eles estavam voltando de um estilo diferente, um vídeo era importante naquele momento, ter um clipe para quebrar um pouco tudo que eles fizeram antes. Era outra imagem que eles estavam vindo, então essa parte era realmente muito importante. Vamos explorar mais um pouquinho. Vocês falaram que começaram pela família.
a galera foi dando uma grana e tal, mas isso ainda é uma dificuldade para as bandas e para os músicos conseguir esse tipo de investimento até mesmo da família. Como é que, Sim. conta no detalhe, como é que vocês chegaram? Falaram assim, ô mãe, ô tio, tem um tio rico, dá uma grana e não sei o quê, como é que foi? Conta mais detalhes, como é que vocês chegaram para abordar, como é que vocês apresentaram o projeto da Baleia para que convencesse as pessoas de depositar ali uma grana, falaram, não, isso aqui vai dar certo e eu vou dar esse dinheirinho aqui para vocês. Eu acho que foi uma coisa exatamente quando eles mostravam um pouco as demos, como estava andando tudo. é, Era muito de parentes mais próximos mesmo, então eles acompanharam todo o processo. Então, às vezes chegava, o pai de um deles consegue ajudar, aí ele ia lá e conversava com o pai, mostrava as coisas, o que que a gente queria fazer, e ele sempre dava uma força, mas isso tudo voltou. Então tá tudo bem. Ah, então isso que é o mais legal, né? Você conseguir dar um retorno para isso. O disco físico, por exemplo, foi pago por um parente. Mas foi meio que um empréstimo para a banda, que aí tudo, quando as vendas foram chegando, a gente devolvia o dinheiro. Era sempre um adiantamento. Que legal. E desde o início porque acontece muito assim, as bandas fazem um produto, né? Além de pensar na qualidade deles, eles pensam, vamos ver se dá certo. Mas uma coisa que eu sempre falo e que eu considero, e aí você vai me dizer se isso aconteceu também ou não, é que desde o início já se acreditava que era possível viver somente daquilo e que aquilo realmente ia dar certo. E pelo que você está me falando, era uma coisa que realmente todas as cabeças estavam voltadas, não, esse projeto aqui, ele vai dar certo, ele é bom e ele vai funcionar, então eu acredito nele e eu tenho certeza que se alguém me der um dinheiro, eu vou conseguir retornar. Sim, sim. Teve algum momento que alguém não acreditou, não sei se teve mudança de formação ou não, mas esse tipo de coisa geralmente acontece, será que aconteceu isso na Baleia ou não? Teve uma mudança de formação no início, mas foi antes do CD sair. Tinha um integrante a mais, mas ela foi lançar um projeto solo, então. Mas isso foi bem antes do disco chegar, então não é uma questão. É, eu acho que todos eles sempre embarcaram muito na ideia. Todos sempre abraçam e querem fazer projeto diferente, querem fazer um físico diferente, um disco físico diferente, querem fazer cartaz, querem fazer camisa. Eles estão sempre querendo reinvestir na banda. Não é uma coisa, tudo que a gente ganha a gente divide e é isso aí. É sempre ganhamos um dinheirinho. O que que a gente faz com isso? Vamos produzir um clipe bonitão? Vamos gastar. Aí vai. Que legal, cara. Isso é bastante importante. E como vocês dividem isso? Como é que é esse dinheiro que entrou? Vamos lá, vamos dizer que entrou R$ 5.000. Esses R$ 5.000 entraram, como é que funciona? 70% vai para a banda e 30% a gente guarda, 10% vai não sei para quê. Como é que funciona isso? Existe essa divisão? Ou é assim, entrou um dinheiro, vai todo reinvestir, depois a gente pega o retorno? Como é que é isso? Até há pouco tempo, todo o dinheiro que entrava a gente reinvestia na banda. A gente fez um EP ao vivo, aí teve um estúdio que a gente botou filmagem, produção de foto para capa, clipe do lançamento do Atlas. A produção do Atlas todo foi bancado pela própria banda. É, que aí teve clipe também, tiveram várias coisas. Atualmente, agora que o Atlas passou, a gente definiu um dinheiro que a empresa precisa ter para funcionar e a gente tem sempre que ter aquela faixa ali de dinheiro em caixa. Tudo que passa disso a gente divide entre todos os integrantes. Legal, cara, muito interessante isso. E aí, explorando, vamos entrar mais nisso aí então. A Baleia, então, hoje ela é uma empresa com CNPJ e tudo, é isso? Tá abrindo agora. Ah, tá abrindo agora. A gente abriu por causa da questão da edição das músicas, porque o que acontece? Quando você edita as músicas direto com uma editora, é muito difícil você conseguir um contrato por tempo limitado. É meio padrão das editoras terem contrato vitalício. Então, a gente abriu a própria empresa para abrir a própria editora. Então, a Baleia edita as próprias músicas e a gente tem um contrato com uma editora que administra a empresa da Baleia. É. Então, aí esses contratos são mais curtos.
Que legal. Então, essa é uma grande sacada também que às vezes, será que eu preciso abrir uma empresa? Que eu sempre falo com as pessoas que me perguntam, precisa abrir empresa? É uma coisa que eu falo e agora é mais uma pessoa falando, muito legal, importante isso, tá? É bom. Então, aí vocês acabaram de assinar então um contrato de edição das músicas, né? Agora o Atlas, eu posso falar qual é a gravadora aqui ou não? Tem Sim, problema? então, a gravadora é a Sony, a editora é Irmãos Vitale. A gente Sim. separou Separou, as tá coisas. separado. Não, legal. Então, eles já estão lançando. E como é que é essa mudança? O que que muda a partir de agora que vocês estão assinando, fizeram esse contrato de edição e fizeram nesse contrato com a Sony? O que que muda aí na gestão? O que que facilita? Alguma coisa? Claro que muitas coisas melhoraram, mas o que que você considera aí que foram as maiores vantagens de ter assinado esses contratos? Uma coisa que a gente sentiu muito com o Quebra Azul era algumas áreas que eram inviáveis da gente trabalhar por conta própria, realmente. Por exemplo, a gente recebeu muita proposta de marca para botar música em publicidade, por exemplo. E a gente não sabia precificar isso. Tipo, eu não sei. É muito difícil você entender quanto a Melissa. Quanto vale a sua música estar numa campanha da Melissa? Quanto você cobra por isso? Então a gente começou a sentir a necessidade de ter uma empresa para fazer isso, que no caso foi a nossa editora, e cuidar dessa parte, até da parte de prospecção. A gente tem que produzir show, fazer clipe, fazer um monte de coisa, e não dá tempo de você ficar batendo em porta de agência falando: olha, eu tenho essa música aqui, quer usar na propaganda de carro, quer usar na propaganda de sei lá o quê. Aí a gente começou a sentir necessidade de começar a dividir as áreas da banda. Então, essa parte autoral passou para a editora, de liberação autoral, e a parte de sincronização, que aí também é envolvendo essa parte de botar música em filme, botar música em novela, botar música em publicidade, tá com a Sony. E a Sony também cuida de parte do nosso marketing. Que legal, cara, que legal. Eu tenho visto bastante propaganda, essa publicidade de vocês nos streamings, coisa que é difícil a gente encontrar de bandas que são independentes, isso é muito legal. Mas legal, então vocês hoje têm uma divisão realmente de partes dentro da empresa, e o que ficou com vocês então, só para entender, é o agenciamento de shows e essa parte mais, né, de, de- da, do show business, né? E a gente tem que, assim, bem ou mal, a gente continua tendo que administrar todo mundo, que Vitali, vocês estão procurando? Vamos fazer um e-mail marketing para mandar para o e-mail de vocês? Vai atrás dessa produtora aqui que eles estão fazendo um filme assim. Vai atrás de sei lá quem que eles estão fazendo um filme assim. Sony também, a gente tem que levar propostas. Vamos fazer uma ação com o Twitter, vamos fazer uma ação no Facebook, vamos fazer um ao vivo. Vocês botam mídia pra gente? Meio que isso o tempo todo. Entendi. E quem faz essa gestão é você, no caso, né? Sim, Tá. aí eu sou responsável por cuidar de todo mundo. Legal, a gestão no todo então continua com vocês, mas existem ali, ó, as pessoas trabalhando para fazer tudo isso. Cara, muito legal. A baleia começou aí do zero, vocês começaram do zero, começaram a fazer por conta, chegaram até agora o momento que vocês estão fazendo essa transição, né, assinando com uma gravadora. Mas o que você considera como o ponto da virada? Eu sempre faço essa pergunta. O que você considera que foi a chave para que a baleia desse certo? Ai, que difícil. Essa pergunta sempre pega. Assim, mas pode ser qualquer coisa. É, Um, pode ser uma ou duas coisas que você acha que realmente são o diferencial que fizeram com que vocês fossem do ponto A para o ponto B. eu acho que é muito eles é, a própria banda, ser da própria banda, gostar de fazer coisas e não ficar na cabeça de isso é muito caro, ou isso é muito difícil, ou desde o início, desde o primeiro show que a gente fez num teatrinho pequeno aqui no Rio, a gente fez um projeto de luz com fundo, com tecido no fundo, que tinha uma cor, que tinha uma silhueta. Agora a gente já está com um projeto maior, a gente já bota 40 luzes atrás do palco, com umas estruturas que a gente leva também. Assim, é uma coisa deles
de sentar e falar na produção do disco ainda, como é que a gente vai fazer esse show? O que que a gente vai botar de diferente? Eu acho que as pessoas viram isso desde o início e isso fez as pessoas se apegarem muito à banda. Mesmo sendo uma casa pequenininha, a gente sempre tenta fazer alguma coisa diferente, uma luz diferente, um projeto diferente, tocar alguma música diferente. Eu acho que é a vontade deles de fazer alguma coisa, de querer fazer as coisas, foi uma das coisas mais importantes, porque foi o que deu o porte que aparece hoje em dia para as pessoas. Que legal. Isso é uma coisa que muitas das bandas e músicos que estão começando não prestam atenção, né? Não, ou eles acham que tem que ficar só tocando, ou que isso O não é. problema é que é caro. Assim, é um dinheiro que você vai investir para É. fazer uma luz. Aí é uma decisão difícil, eu entendo. Mas é importante como vocês começaram pedindo dinheiro lá para a família, Sim, começaram pedindo dinheiro para amigos e conseguiram fazer. E eu acho que é uma coisa muito importante isso de você querer fazer a qualquer custo e você querer pagar o preço por, pelo fruto que você vai colher depois, né? sim. E eles quererem fazer do nível até ficar tipo, não tem quem faça, vamos fazer, gente. A gente fez 2 vídeos que lançaram junto com o Atlas, que foram filmados na sala de um deles, com 2 caixotes de feira, com um papel de cozinha, uma câmera que o pai deles tinha, a gente pegou emprestado, e a gente inventou um jeito lá e deu tudo certo. Então, é possível, né? Impossível não existe. É. Não. E em algum momento vocês chegaram a pensar em desistir? Teve um momento que deu muita dificuldade, falou assim, olha, cara, galera, não sei se vai dar certo, será que aconteceu isso? Ainda não. Ainda tá todo mundo bem empolgado. Continua. Agora a gente está no processo de expansão, que foi já conquistamos alguns territórios ali e agora vamos para os próximos. Qual o próximo passo? Que legal, então vamos falar disso. Qual é o próximo passo? O que vem pela frente? Vocês têm um plano? Como é que vocês elaboram isso? Vocês sentam, vocês têm reuniões para pensar nisso? Ou é você só que pensa em tudo? Como é que é? A gente tem bastante reunião para pensar nisso. A gente produz muito conteúdo. A gente tem uma quantidade enorme de conteúdo filmado das gravações que a gente ainda não usou. Então a gente sempre senta e fala, gente, e agora? O que que a gente faz? Aí a gente já pensa, no ano que vem, quando acontecer sei lá o quê, a gente pode usar esse conteúdo e lançar. O planejamento do Atlas foi feito com 1 ano de antecedência. A gente já sabia mais ou menos quando ele ia sair, que ia ter um clipe, que ia sair um pouco antes. Depois a gente ia liberar as artes. Depois a gente ia fazer um livro que vai sair agora em maio, sobre o disco. Legal. Isso foi uma coisa que já foi planejado desde o início. E é muito importante ter isso planejado, porque você se planeja financeiramente também. Sim. Você já meio que sabe quanto vai gastar ali e tá tudo certo. E os próximos passos a gente está começando a tentar territórios fora do Brasil agora, selos, coisas do tipo. Que legal, cara. Bom, muito legal. Eu acho que essas dicas que você já deu aqui já esclarece muito a cabeça. Eu tenho certeza que vai esclarecer muito a cabeça de muitos músicos por aí, e, com ideias, e que a gente sempre fala da necessidade de você estar sempre em movimento, e é uma coisa que a gente percebe da Baleia, e tá sempre em movimento, tá sempre pensando no próximo passo, e sempre vem com uma porrada atrás da outra, a gente fala, né? E muito legal, parabéns pela, Obrigado. pelo trabalho que você está fazendo, que a Baleia está fazendo. Muito parabéns ao time todo que está envolvido, que tem mais gente. Muito legal essas dicas. Muito obrigado pelas sacadas, pelo seu tempo, que eu sei que é precioso, não vou tomar muito mais dele. Nada. A gente continua conversando aqui um pouquinho depois, até por essa questão do selo de fora, tenho uma ideia para você. E aí, mas a entrevista a gente vai encerrando por aqui, beleza? Então, galera, eu conversei com o Bruno Tavares, que é o produtor executivo
produtor executivo-chefe aí, vamos chamar, da Banda Baleia. Se você não conhece a Banda Baleia, eu vou deixar um link aqui embaixo para você acessar lá o conteúdo da Banda Baleia, a página do Facebook deles, o site. É incrível, é uma banda do Rio de Janeiro que aí tá acabando de assinar com a Sony e tem muito mais por vir, eu tenho certeza, da Baleia. É isso aí, galera. Um abraço e até a próxima. Dá tchau pra galera aí, Bruno. Tchau. É isso aí, Bruno.